Quando eu era moleque, a gente chamava de paia. Você ouviu isso, Sandro? Eu não sei se de repente... Sentido. Paia é mentira. É, já. Sinônimo de mentira. Esse cara é mó paia que ele tá contando. É paieiro, contando mentira. Contando mentira. E às vezes... Mas não era uma mentira. Era no sentido de contar vantagem. Tipo assim, eu fiz 6 gols no jogo, defendi 3 pênaltis. Paia, fez coisa nenhuma. Mas também valia pra mentira. Quando o camarada tá dando aquela adaptada, sabe? Ele tenta criar uma... É quase que uma narrativa na versão original de quando eu era moleque. Hoje em dia é tudo narrativa. Narrativa é uma coisa mais bonita de falar. Narrativa é uma maneira de você dizer que o outro tá falando uma mentira, né? Quando eu estudava, narrativa era só uma palavra usada na aula de redação, né? Hoje em dia... Desenvolva uma narrativa. Desenvolva uma narrativa. Hoje em dia você fala, minta, né? Minta. É uma coisa meio curiosa. Mas eu não queria deixar passar em branco uma declaração, um discurso feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que na semana passada ele disse que o Supremo Tribunal Federal respaldou um verdadeiro atraso nas relações do trabalho no Brasil. Ele deu essa declaração falando sobre pejotização, falando sobre terceirização. Ele disse que quando chega, cada CEO dessa cadeia produtiva quer tirar o melhor resultado. Quando chega na ponta, é trabalho análogo à escravidão, porque o contrato mãe não garante a sustentabilidade econômica e social lá na ponta. Ele misturou alhos com bugalhos, misturou PJ com terceirização, e falou de trabalho escravo, fez uma lambreca, fez uma lambança e construiu uma narrativa. A narrativa é a seguinte: ou é CLT, carteira assinada, ou é a vida análoga à escravidão, que é uma grandíssima bobagem. O que é uma paia. Não é verdade isso que o ministro falou. O ministro é um homem muito inteligente. O Luiz Marinho é uma pessoa muito inteligente. Ele sabe que isso não é verdade. Porque poderia ser, olha, vamos esclarecer o ministro. Não, o ministro sabe que isso não é verdade. Tem o discurso que ele faz e tem o discurso que ele esconde. Qual o discurso que ele esconde? A reforma trabalhista de 2017, que modernizou as relações do trabalho, que trouxe as relações do trabalho para o século XXI, enfraqueceu o sindicato. Os sindicatos ficaram enfraquecidos. Então, como os sindicatos ficaram enfraquecidos, pessoas como Luiz Marinho, que vem do meio sindical, Lula, que veio do meio sindical, o PT, que veio do meio sindical, perdeu força, perdeu dinheiro, a CUT perdeu dinheiro, os sindicatos perdem dinheiro. Esse é o interesse. Vocês não viram, a gente não falou aqui dos sindicatos e das entidades assaltando até os aposentados para dar aquela fortalecida. É isso. Então, o movimento sindical perdeu dinheiro. O movimento sindical é algo muito importante. Os sindicatos são importantes. Mas se eles são importantes, e eu acho que são importantes, por que eles não fazem aquilo que todo mundo faz, que é tentar atrair sindicalizados, conseguir filiados, não pela força de uma legislação atrasada, que não deveria existir mais e que, ainda bem, foi modernizada nas relações trabalhistas. Mas a melhor maneira de manter uma discussão no baixo nível é empastelar a discussão, é misturar PJ com terceirização com trabalho escravo. Trabalho escravo sempre vai existir quando existir um empregador fora da lei. Existia trabalho escravo antes da reforma de 2017 e eu espero que não exista mais daqui para frente, mas existem casos de empresários, mas não é porque eles seguem a legislação de 2017, não, é porque eles trabalham ao arrepio da lei. Pessoas que trabalham ao arrepio da lei são criminosos. Essas pessoas criminosas têm que ser punidas. Então, houve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um grupo de vinícolas que foi descoberta com trabalho análogo à escravidão. Em 2023, trabalho análogo à escravidão. Elas foram punidas.
Mas não é porque elas seguiam a legislação de 2017, não é porque elas seguiram a nova lei trabalhista, não, porque elas não seguiram a nova lei trabalhista. Nem a velha lei trabalhista, nem lei trabalhista alguma. Trabalho análogo à escravidão, nenhuma lei no Brasil permite. Então, atenção, trabalho análogo à escravidão é crime pela lei que você quiser, pela lei que o Luiz Marinho quiser apontar. Aí ele fala da terceirização e mistura com PJ. O que é a terceirização? Terceirização sempre existiu. Terceirização é uma empresa, contrata uma outra empresa para prestar um serviço. Então eu quero fazer uma pintura na minha casa, eu contrato uma empresa que vai lá e pinta a minha casa. Uma empresa grande quer contratar um serviço para fazer a segurança, para fazer a limpeza. São as atividades meios se aquela empresa é a empresa que trabalha com outras áreas. Uma fundição, uma metalúrgica, ela pode contratar as pessoas da chamada atividade meio para prestar serviços terceirizados. O que mudou com a legislação trabalhista? O que mudou em 2017? Que além das pessoas contratadas, empresas contratadas para atividade meio, poderia se contratar empresas para realizar atividades fim. Mas isso não exclui o compromisso trabalhista do terceirizado, ou melhor, da empresa terceirizada. Então a empresa terceirizada que presta o serviço de limpeza tem que contratar as pessoas que trabalham para ela segundo as regras trabalhistas. A única diferença é que em vez dela ser contratada pela empresa onde ela trabalha, onde ela desempenha o seu trabalho, ela é contratada por uma prestadora de serviços que vai lá realizar o trabalho. O mesmo vale para outras atividades. Uma empresa de computação pode contratar empresas de computação para trabalhar no seu negócio. E essas empresas contratadas de computação precisam seguir as regras trabalhistas. Não pode ter um trabalho com subordinação, hierarquia e outros critérios que não seja pelo regime da CLT. Então, a terceirização, ela não reduziu direito trabalhista algum. E mais, Luiz Marinho sabe disso. Aqueles que estavam presentes lá batendo palminha para ele também sabem disso. A empresa que contrata os serviços de uma terceirizada tem que dar aos funcionários da terceirizada o mesmo tratamento que dá aos seus funcionários. Tem um transporte para transportar os funcionários que são próprios, tem que transportar os funcionários terceirizados também. Tem um refeitório para os seus funcionários, tem que ter o refeitório para os terceirizados. Tudo aquilo que o terceirizado, tudo aquilo que o funcionário pode fazer na empresa, perdão, o terceirizado também pode. E os direitos trabalhistas? Quem dá os direitos trabalhistas são as empresas que foram contratadas. E é fundamental que se saiba que uma empresa que contrata um serviço de uma terceirizada é responsável, solidária, por todos os problemas, todas as trapaças que a empresa original produziu. Então, se a empresa, por exemplo, como aconteceu no caso das vinícolas, contratava a empresa terceirizada e essas empresas terceirizadas cometiam erros e que permitiam que os seus trabalhadores funcionassem em regime análogo à escravidão, os contratantes eram responsáveis, são solidários. São regras. Uma grande empresa pode contratar uma média empresa, que contrata uma empresa menor e tal, mas nessa cadeia de contratações a responsabilidade existe. Então o Luiz Marinho misturou trabalho análogo à escravidão, que acontece ao arrepio da lei, com terceirização, que é uma coisa que sempre aconteceu, a única coisa que mudou é que agora pode ter terceirização da atividade fim, e misturou com PJ, que é outra coisa completamente diferente. Um médico pode ser autônomo, pode ter uma empresa, pode montar uma MEI, pode montar uma limitada, pode montar uma Eireli, o que quer que seja, um engenheiro,
um outro prestador de serviço, um especialista em computação, e prestar serviço para várias empresas. Ele, na pessoa física, pode prestar para várias empresas. Ele pode celebrar um contrato de pessoa jurídica com as empresas. E ele presta um serviço, um contrato de pessoa jurídica com as empresas, e tudo bem. E tudo bem, não tem problema nenhum. O que não pode é mascarar as relações trabalhistas atrás de um contrato de pessoa jurídica. Isso não pode. Isso não pode. Aí, quando você vai olhar as estatísticas, vamos para 2016, último ano antes da reforma trabalhista, que é de 2017, que só teve efeitos a partir de 2018, mas vamos blindar 2017, porque senão o Luiz Marinho e a turma dele vão arrumar confusão. Então vamos para 2016. 2016, 41 a 43% dos trabalhadores trabalhavam na informalidade. Hoje, 38%. Caiu, portanto, a informalidade. O volume de carteira assinada, e ele diz que estamos no processo de pejotização. Falar em pejotização é o mesmo que usar palavras tipo transgênico, sabe? Você usa o nome transgênico para detonar o alimento, para você poder ficar com raiva do alimento. Então você fala pejotização, que é uma maneira de queimar. Porque a palavra pejotização pega mal, né? Pejotização passa a impressão de que estão fragilizando as relações trabalhistas, e não estão. Muita gente, tem pesquisa que saiu esse final de semana, prefere trabalhar por conta própria do que trabalhar com carteira assinada. Mas muita gente. E muita gente não prefere. Pois o volume de carteira assinada no Brasil, de 2016 para cá, se mantém absolutamente inalterado como porcentagem da força de trabalho. Ué, se mudou a legislação, por que de 2016 para cá o percentual de pessoas com carteira assinada se mantém inalterado? 39%, 39%, agora até um pouquinho maior. Por quê? Por que a informalidade caiu? Qual é a explicação para isso? Não houve uma desmobilização e tal? Então vê-se que há um embuste, que há uma paia, que há uma narrativa, que há uma enganação. E o objetivo é passar a desinformação. Agora, por que o Luiz Marinho faz isso? Volto a dizer, os sindicatos perderam força. A empresa terceirizada não necessariamente tem seus trabalhadores sindicalizados no sindicato das empresas para as quais elas prestam serviço. Quando era no regime antigo, naquele sistema antigo quase feudal, em que funcionavam os sindicatos, né, naquele regime de controle absoluto, então você tinha lá o sindicato dos metalúrgicos do ABC, e estavam todos os funcionários das empresas no sindicato metalúrgico do ABC. Hoje os sindicatos metalúrgicos do ABC têm uma força muito pequena, não é porque aumentou o número de pessoas trabalhando como PJ, porque aumentou a terceirização, é porque a indústria sumiu, é porque a indústria foi embora. A indústria desapareceu, o Brasil matou as indústrias. Então, nosso processo de desindustrialização é o responsável por isso. Não tem nada a ver. Aí, obviamente, você teria que flexibilizar como é flexível em outros países. O Brasil é muito engessado. Aí você flexibilizou, e aí a empresa terceirizada, ela trabalha para várias empresas, então ela não está no mesmo sindicato da outra que já pertencia à CUT, que já era um feudo da CUT. Ela trabalha para outro sindicato. Se filiou a outro sindicato, ou não se filiou a outro sindicato, porque não é mais obrigado a se filiar ao sindicato, aí enfraqueceu a CUT, enfraqueceu os sindicatos que sustentam essa linha de pensamento. E aí o Luiz Marinho começa a bater como se o Brasil tivesse se desmilinguindo, como se o Brasil tivesse se esboroando, enfraquecendo, o que é uma bobagem. É uma bobagem retumbante, é maravilhosamente tolo dizer isso. O Luiz Marinho, volto a dizer, e não vai aqui nenhuma ironia, ele é uma pessoa muito inteligente. Então, ele sabe que ele está contando uma cascata. Ele sabe que o que ele está falando não é verdade. Ele sabe que trabalhar por PJ, não trabalhar por PJ, as pessoas escolhem porque elas entendem que é melhor ou não. Não precisa de um patrão chamado governo, de um tiozão chamado Luiz Marinho para cuidar dos interesses das pessoas. As pessoas não são... A sociedade não é hipossuficiente. A sociedade hipossuficiente, e tem um pedaço da sociedade que precisa de apoio do Estado, já está amparada pelo Estado.
Mas não é num ambiente de trabalho que se vai dar isso. Então, eu não queria deixar de registrar para não parecer que tudo bem uma pessoa inteligente como o Luiz Marinho sair falando o que ele falou e passar para a sociedade a percepção de que a gente está indo para trás. Não, a gente está indo para frente. E o Supremo vai definir de vez como é que vai ficar essa relação da Justiça do Trabalho na relação de julgamento das pessoas jurídicas, porque está havendo um descumprimento da Justiça do Trabalho em relação ao que diz a lei, inclusive entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Então, no segundo semestre, se deve voltar esse assunto. O Gilmar Mendes ele suspendeu os processos que estavam sendo discutidos nessa área e vamos aguardar para ver. Luiz Marinho pisou na bola, o que não é uma novidade, né? Porque ele já falou sobre juros, falando sobre coisas que não entende, e aqui falando visivelmente uma paia. É lamentável, porque, volto a dizer, é uma pessoa inteligente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.